A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal Conexão EBD, Bíblia com profundidade e simplicidade. Nosso canal é voltado aos ensinamentos bíblicos, principalmente as lições bíblicas da escola dominical. Agradeço a você por sua presença. Estamos na lição 10, que tem como assunto a promessa do Espírito. Mas antes de nós adentrarmos na nossa lição, quero convidar você, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário, compartilhe, nos ajudando a divulgar assim a palavra de Deus. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você vai encontrar um link onde nós disponibilizamos para você esse slide que está sendo apresentado no nosso vídeo e alguns auxílios da lição, comentários, onde você pode enriquecer mais a sua lição. Totalmente gratuito, você pode baixar, usar na sua congregação, enriqueça a sua aula. Que Deus abençoe. Vamos juntos abraçar esta causa e levar a palavra de Deus. Lição 10. A promessa do Espírito. Texto áureo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João capítulos 20, versículos 22. Essa é uma cena muito impactante. Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos e antes mesmo de ascender aos céus, sopra sobre eles e diz: Recebei o Espírito Santo. Esse gesto simboliza o início de uma nova era. Não mais apenas a presença física de Cristo entre os homens, mas a presença do Espírito Santo habitando em cada crente, capacitando para viver uma vida cheia do poder de Deus. Essa promessa não foi só para os discípulos, nem ficou guardada há 2000 anos. É uma promessa viva, atual e pessoal. Hoje ela é também para nós. Basta crermos e buscarmos essa presença. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Jesus não limitou a obra do Espírito Santo apenas a um povo, tempo ou cultura específica. Ele garantiu que essa promessa abrangeria todas as pessoas, em todos os lugares e épocas, desde que se arrependessem e crescem no Evangelho. Pedro vai reafirmar essa verdade quando ele prega no dia de Pentecostes, quando o barulho chama a atenção do povo, uns admirados por serem pessoas simples que estavam falando das maravilhas de Deus no idiomas que eles eram nascidos, outros começaram a criticar pensando que eles estavam embriagados. É quando Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e faz essa linda pregação. Ele relembra o povo da profecia de Joel 2:28, que diz: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Ele mostra que era exatamente o que estava se cumprindo naquele momento. Ele mostra que Jesus, que tinham crucificado, era o Cristo. Foi algo tão maravilhoso que no final de sua explicação, o povo pergunta: o que temos que fazer? Então ele responde: arrependam-se e sejam batizados. Então ele continua dizendo o que encontramos no versículos 39 do capítulo 2. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Atos 2:39. Hoje você pode receber o Espírito Santo como regenerador e consolador, independentemente do seu passado. É uma promessa pessoal, atual e transformadora. Basta crer e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A nossa introdução diz assim: nesta lição, vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos
de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Jesus falou claramente sobre o Espírito Santo, mostrando que ele viria com duas funções principais: convencer o mundo do pecado e trazer conversão, capacitar os salvos para viverem uma vida cheia de propósito e missão. Então, no Evangelho de João, vemos o Espírito como agente da regeneração. Em Atos, vemos o Espírito como fonte de poder missionário. Esses dois papéis do Espírito continuam vivos até hoje. Ele continua convertendo corações a Cristo e capacitando sua igreja. Não há salvação sem o Espírito, nem missão eficaz sem seu poder. No tópico 1, encontramos a promessa do Pai. Subtópico 1, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus prometeu aos seus discípulos que Deus enviaria o Espírito Santo como o outro Consolador, alguém que estaria com eles. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida do pecador. Ele revela o pecado, mostra a justiça de Cristo e manifesta o juízo divino. Hoje, o Espírito Santo continua esse trabalho. Ele nos mostra onde precisamos mudar, nos dá paz nas tribulações e nos ensina a viver conforme a vontade de Deus. Ele nos guia, ele é a nossa força e nossa luz. Baseado nessa verdade que João escreve em sua primeira carta no capítulo 1, versículo 9, dizendo: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Quando ouvimos sua voz e cremos e entendemos que somos pecadores, o Espírito Santo também nos revela a justiça de Deus cumprida em Jesus Cristo. Então, confessando a Deus nossos pecados, ele nos purifica de todo o pecado, nos reconciliando assim com o Pai, mostrando que assim estamos livres do juízo que aguarda todo aquele que não creu nesse Evangelho, que possamos sempre estarmos dispostos a ouvir sua voz. No subtópico 2, diz assim: o Consolador. A palavra grega, traduzida como Consolador, é Paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um paracleto assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. João 14:16. Paracleto vem do grego parakletos, que significa literalmente chamado ao lado. Jesus é o nosso primeiro paracleto, e o Espírito Santo é o segundo, aquele que nos acompanha constantemente, especialmente agora que Jesus está de volta ao Pai. Temos um advogado celestial que nos defende, intercede por nós, nos ensina diariamente. Isso muda nossa forma de orar, de viver e de enfrentar as lutas. O Espírito Santo é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por essa razão, João vai escrever em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1: Meus filhinhos,
estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1, no subtópico 3. Lemos: não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14:18, é órfãos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. João 13:33. Nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Jesus sabia que seus discípulos ficariam fragilizados após sua morte e ascensão. Por isso, garantiu que não os deixaria sós. O Espírito Santo seria a presença contínua de Deus com seu povo. Quantas vezes nos sentimos solitários, sem direção ou força? O Espírito Santo é nosso paracleto. Ele nos ajuda a discernir, orar, resistir ao mal e seguir firme na fé. Temos um Consolador poderoso que habita em nós. Tendo esse conhecimento, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27, o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26, 27. Essa presença é tão poderosa e verdadeira em nossas vidas que, mesmo quando as lutas e aflições dessa vida nos deixam sem saber o que dizer em nossas orações, o Espírito Santo nos ajuda, intercedendo por nós, quando não sabemos o que dizer diante de Deus. Que bênção tão grandiosa essa promessa de Jesus se cumprindo em nossas vidas: não vos deixarei órfãos. No tópico 2, temos: o Espírito habita os discípulos. Subtópico 1, João 20 e 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica, onde se encontram os versículos 21 e 22, começa no versículo 19, João 20, 19 e 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com um corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior, 21, 20, como ao imediato, 21, 23, 31, 21, 25, de João 20, 22. Este momento ocorreu logo após a ressurreição de Jesus. Foi uma experiência pessoal e simbólica. Jesus sopra sobre os discípulos, indicando que o Espírito Santo agora habitaria neles. Era o início da nova aliança. Assim como os discípulos, nós também recebemos o Espírito Santo em nossa vida como selo da salvação. Ele não apenas está conosco, mas habita em nós. Isso muda tudo: nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossa missão. Por essa razão, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículos 14 ao 16, mostrando a grandeza dessa promessa na nossa vida. Ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 16. No subtópico 2, lemos o seguinte: o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo.
Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é enfusal, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida, e é utilizada em Ezequiel 37:9 no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20:22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Em Gênesis, Deus sopra o fôlego da vida no homem, e ele se torna alma vivente. Aqui, Jesus sopra o fôlego da vida espiritual sobre os discípulos, mostrando que agora eles tinham vida com o Pai, pois ele, Jesus, reconciliou o homem com o Pai através de seu sacrifício. O Espírito Santo é quem dá vida. Sem ele, estamos mortos espiritualmente. Com ele, somos vivificados, renovados e capacitados para a glória do Pai. O mesmo Espírito que soprou vida nos discípulos pode renovar nosso espírito, iluminar nossa mente e fortalecer nossa fé. Precisamos depender dele diariamente para vivermos uma vida diferente, cheia de propósito, segundo a vontade do Pai. Subtópico 3. Um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20:22 também se lê: recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até aos confins da terra. Atos 1:8. Ali em João 20, os discípulos já tinham recebido o Espírito para a vida nova. Em Atos 2, receberam o Espírito para o poder missionário. Todos os que aceitam a Jesus já têm o Espírito Santo, mas precisam buscar mais do seu poder para servir com unção e impacto. É hora de clamarmos por uma renovação do Espírito em nossas vidas, para que possamos, como a igreja primitiva, cumprir essa missão na força e direção do Espírito Santo. Caso contrário, fracassaremos. Chegamos ao tópico 3. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Subtópico 1. De repente. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, Atos 1:4-8, que, de repente, Atos 2:2, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, Atos 2:1-4. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio com poder visível e tangível. Houve línguas estranhas, unção sobrenatural e uma explosão de testemunho cristão. Aquela igreja pequena tornou-se uma comunidade impactante, corajosa e multiplicadora. Precisamos desejar esse mesmo poder. O Espírito Santo não mudou. Hoje também precisamos ser cheios dele para vivermos uma fé corajosa, impactante e útil no reino. No subtópico 2 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. João 14:17, capítulo 16, 8-10, João, capítulo 20, 22 e 2 aos Coríntios 5:17. Contudo,
Desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos: todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. A regeneração é o novo nascimento. O batismo no Espírito é a unção para o serviço cristão. Assim como os discípulos, precisamos das duas obras, ser salvos e sermos cheios do Espírito. A Igreja precisa de cristãos cheios do Espírito Santo, pessoas que não apenas creem, mas testemunham com poder. Precisamos de um avivamento espiritual urgente. Clamemos por um novo avivamento. Subtópico 3. E começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Atos 2:38-39. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Atos 2:11. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. As línguas eram sinais visíveis da presença e do poder do Espírito. Mostravam que os discípulos estavam sendo usados por Deus de uma forma sobrenatural. Hoje a manifestação pode variar, mas o objetivo permanece o mesmo: glorificar a Deus e impactar vidas com o poder do Espírito. Se qualquer manifestação espiritual não cumprir esses requisitos deve ser rejeitado, precisamos de unção para orar, pregar, servir e amar com paixão. Chegamos no final na conclusão. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é real. Ela é para todos que creem. Ela muda vidas, renova corações e capacita a Igreja. Que possamos, como Igreja, continuar buscando mais dessa presença, mais dessa unção e mais dessa vida cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo continue operando conosco e através de nós, até que Jesus volte. Que Deus continue abençoando nossas vidas. Muito obrigado por sua companhia. Até a próxima lição, se Deus nos permitir. Conexão EBD. Bíblia com profundidade e simplicidade.